Olá, prezado aluno, prezada aluna, muito boa tarde. Vamos dar continuidade aos nossos estudos. Hoje vamos falar sobre o recurso de revista, suas peculiaridades, quando que é possível a interposição desse recurso. Para isso, eu preparei um material. Então, vamos a ele. Vou aqui compartilhar tela com vocês. Então, acredito que vocês já estejam aí vendo o material. Então, da nossa reposição, Laboratório Jurídico 3, de 2021 em 2022. A aula aqui do dia 19 de setembro. Eu preparei dessa forma, utilizando o Word, e tem uma justificativa. E no decorrer da exposição, isso ficará bem claro para vocês, por que não utilizar o PowerPoint, mas sim o Word. Então vamos ao caso primeiro. Eduardo da Silva ajuizou reclamação trabalhista que tramitou perante o juízo trabalhista de Caeté, Ceará, objetivando a reversão de sua dispensa por justa causa e, subsidiariamente, o pagamento do 13º proporcional, por desempenhar atividades de agente comunitário de saúde no município de Caeté, Ceará. Requereu também o pagamento de adicional de insalubridade e seus reflexos nas demais verbas. O juízo de primeiro grau julgou os pedidos procedentes. Só fazendo uma colocação, que daí fica pressuposto que o município contestou, né? Alegou tudo que tinha o direito, alegando fatos impeditivos, modificativos, extintivos do direito do reclamante. Né? Seguindo, então. O juízo de primeiro grau julgou os pedidos procedentes. Então, temos uma sentença, condenando o reclamado ao pagamento do 13º proporcional, ainda que se tratasse de dispensa por justa causa, e com base na prova pericial, condenou o reclamado ao pagamento de adicional de insalubridade. Interposto o recurso ordinário pela reclamada, impugnou-se o pagamento do 13º proporcional, pois esse apenas é devido nos casos em que a dispensa ocorre sem justa causa. Ainda impugnou a condenação ao adicional de insalubridade, tendo em vista que a atividade exercida por agentes comunitários de saúde não se encontra prevista no anexo 14 da NR15 do Ministério do Trabalho e Emprego. Pressuposto para o recebimento do adicional. Súmula 448.1 e orientação jurisprudencial 386 da SBDI 1. O Tribunal Regional do Trabalho manteve a condenação ao pagamento do 13º proporcional. Também entendeu que o laudo pericial foi suficiente para a condenação ao pagamento do adicional de insalubridade e seus reflexos nas demais verbas. O município de Caeté deseja recorrer. Pois bem, então vamos supor aqui que vocês sejam os procuradores lá do município, que têm o dever de defender os interesses do município nesse processo judicial. Colocaram, por exemplo, os estagiários para fazer uma pesquisa. E eles começaram a olhar o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho. E naquele acórdão, eles verificaram que houve uma decisão em tal sentido, desfavorável ao município. Em intensa pesquisa, eles verificaram e conseguiram julgados de outros tribunais regionais do trabalho decisões diversas, diferentes. E, inclusive,
do próprio Tribunal Superior do Trabalho. Então é por isso que eu fiz dois quadros. Temos do lado esquerdo de quem olha o monitor o acórdão recorrido e do lado direito decisões de outros tribunais regionais do trabalho. O primeiro quadrante aqui é sobre o 13º. Sobre o adicional, do lado esquerdo de quem olha, né, para o monitor, a decisão do acórdão. Do lado direito, a decisão do TST. O que fazer? O que fazer? O município deseja, tem interesse em recorrer. Qual recurso cabe? Qual recurso eu posso interpor desta decisão do Tribunal Regional do Trabalho? Tem que buscar a superior instância. Irei buscar por intermédio do recurso de revista. O recurso de revista ele traz por si só uma complexidade. Até em razão desse motivo que esse recurso será muito difícil de ser cobrado no exame de ordem. Então vamos aqui ver como que nós poderíamos estruturar a peça. Endereçamento. Então, a partir de agora, nós vamos tratar o caso, mas no formato de peça judicial, com ela já pronta, mas fazendo os apontamentos aí necessários, explicando toda a estrutura da peça. É lógico, então, que começamos pelo endereçamento. E o endereçamento, para quem é? Para o presidente do tribunal. Qual tribunal? O Tribunal Regional do Trabalho. Então, excelentíssimo senhor doutor desembargador presidente do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região. Processo número tal. Atenção só uma coisa, um detalhe muito importante. Recurso de revista, como foi no recurso ordinário, é um recurso que possui duas peças processuais. São protocolizadas da mesma forma, juntas. Eu tenho uma petição de interposição e eu tenho uma petição de razões. A petição de interposição, que é essa que nós estamos começando a analisar, ela será analisada por quem? Pelo presidente do Tribunal Regional do Trabalho. E as razões? Recebido o recurso do Tribunal Regional do Trabalho, ele será remetido, teremos as contrarrazões e remessa ao Tribunal Superior do Trabalho. Então, interposição para o TRT. Razões, quem irá ler? TST. Ok? Então, vamos seguir. Município de Caeteté, já devidamente qualificado nos autos da reclamação trabalhista, ajuizada por Eduardo da Silva, também já qualificado, vem por intermédio de seu advogado, com fundamento no artigo 896, a linha A da CLT. Interpor tempestivamente o recurso de revista para o colendo Tribunal Superior do Trabalho. Todos os pressupostos processuais recursais estão presentes. Então, eu já estou falando para o Tribunal Regional de Trabalho, que os pressupostos processuais estão presentes, ou seja, legitimidade, adequação, cabimento, tempestividade. A questão do preparo, que envolve pagamento de custas mais depósito recursal. Eu faço, daí, como é um órgão público, eu faço uma informação de suma importância para o TRT. Como se trata de recurso interposto por município, não há necessidade do pagamento do preparo. E coloquei aí custas e depósito recursal. Peço que vocês tenham uma atenção aqui, que eu coloquei notas de rodapé. Aqui no artigo 896,
eu coloquei a primeira nota de rodapé. Aqui, no artigo 790-A, inciso 1, eu também coloquei uma nota de rodapé. Ou seja, é a mera transcrição do artigo. Sandro, eu preciso fazer isso na peça? Você não precisa. Eu só fiz como uma forma de que você visualize isso melhor. O que eu sou obrigado a fazer? Eu sou obrigado a apresentar o pré-questionamento. Quero dizer, eu sou obrigado a demonstrar de forma evidente que em um outro momento dessa relação jurídica processual, eu já havia impugnado esses pontos que eu estou apresentando agora no recurso de revista. Então eu já posso ter impugnado isso na sentença. O próprio caso diz que houve a impugnação disso no recurso ordinário. Então, aqui eu tenho que demonstrar o pré-questionamento. E o pré-questionamento aqui, ele funciona como um requisito obrigatório. É um requisito especial, né? Ele é um pressuposto processual, recursal especial. Daí eu venho mencionando aqui. As matérias discutidas pelo presente recurso foram tratadas na decisão recorrida, como se verifica nos itens 2 e 4 do venerando acórdão, in verbis. E passo a transcrever a questão do 13º, como foi decidido no acórdão, a questão do adicional de insalubridade, e faço um encerramento da minha ideia. Portanto, encontra-se devidamente pré-questionada a matéria em conformidade com o artigo 896-A, desculpe, pessoal, artigo 896, parágrafo 1º-A, inciso 1. E eu destaquei aqui uma nota de rodapé também com o teor do texto de lei. Então, artigo 896, parágrafo 1º-A, inciso 1 da CLT, e de acordo com a súmula 297 do TST. E podem observar que eu também fiz o destaque do teor da súmula 297. O que eu sou obrigado a demonstrar também? O que eu sou obrigado a demonstrar também? Voltando aqui, pessoal, a compartilhar a tela. O que eu sou obrigado a demonstrar também? A divergência jurisprudencial. Nossa, Sandro, mas você ainda está na interposição? Eu ainda estou na interposição. Esse recurso é um recurso complexo. Como diz o nobre professor Custódio Nogueira, recurso de revista não é para qualquer um, recurso de revista é para gente grande. Por quê? Olha a peculiaridade dele. Eu já tive que demonstrar, como vimos aqui, eu já tive que demonstrar aqui um pré-questionamento. Sai fora do padrão. Agora vamos começar a falar da divergência jurisprudencial. E lembrando, eu ainda estou na petição de interposição. Não comecei as razões. Ainda não apresentei para o Tribunal Superior o motivo do meu inconformismo. Eu estou mostrando para o presidente do TRT que há divergências. Porque qual é a função do Tribunal Superior do Trabalho? Fazer uma pacificação na legislação trabalhista, fazendo às vezes da legislação federal, só que atinente ao Superior Tribunal de Justiça. A Justiça do Trabalho possui o seu próprio, é uma justiça especial e possui o seu próprio Tribunal Superior do Trabalho. E a função dele, uma das, é fazer a pacificação da interpretação da legislação federal
trabalhista das relações de trabalho. Então vamos colocar aqui agora, vamos analisar a divergência jurisprudencial e ressaltando, ainda dentro da petição de interposição. A divergência jurisprudencial, a divergência, aqui podemos até colocar, da jurisprudência apta a permitir o cabimento do presente recurso de revista, nos termos do artigo 896-A da CLT, encontra-se presente na condenação ao empregador do pagamento de 13º salário proporcional nos casos em que a dispensa ocorreu por justa causa, nos termos dos artigos 146, parágrafo único e 147 da CLT, bem como do artigo 3º da Lei 4.090 de 62. O pagamento do 13º proporcional apenas ocorreria com dispensa efetuada sem justa causa. O acórdão recorrido, quer dizer, o acórdão do TRT, entende que esses dispositivos não são mais aplicáveis, o que é contrário ao entendimento firmado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, 5ª turma, e aí vem o número do julgado, o número do processo. E no TRT da 1ª Região, conforme o número aí a decisão dele, entendem que não é devido o pagamento do 13º proporcional nas hipóteses de dispensa por justa causa. Apenas lembrando que eu tenho que trazer esses julgados, tenho que demonstrar efetivamente que há uma divergência entre a decisão de um TRT e de outro TRT. Eu sou obrigado a fazer isso. Sandra, eu posso até juntar a íntegra do acórdão? Pode. Eu acredito que até na vida profissional você deva fazer isso. E não apenas mencionar os julgados. Aqui, como eu havia falado, há os dispositivos da lei, da súmula. Eu fiz a transcrição integral para vocês. Então, encontra-se ainda clara a divergência da condenação ao pagamento adicional de insalubridade à reclamante, com o entendimento recente firmado pela SDI 1, daí lá, Tribunal Superior do Trabalho, o número do processo e quando foi julgado. E afastou o pagamento do adicional de insalubridade aos agentes comunitários de saúde. Por fim, ressalta-se que a presença do pressuposto da divergência estão reforçados nas razões recursais. Então, quer dizer, eu estou ainda na petição de interposição falando, demonstrando para o presidente do Tribunal Regional do Trabalho, mas já informando também que lá nas razões eu estou reforçando a minha argumentação, demonstrando a presença do pressuposto da divergência. Por quê? Porque é um requisito obrigatório. Mas, em razão desta complexidade do recurso de revista, por isso, recurso de revista é para gente grande, como diz o nobre professor Custódio Nogueira. Transcendência. A transcendência exigida pelo artigo 896-A, e aqui também eu coloco uma nota de rodapé, demonstrando o artigo de lei. Então, a transcendência exigida pelo artigo 896-A da CLT está caracterizada no presente recurso em relação à relevância jurídica, ou seja, a existência de questão nova em torno da interpretação da legislação trabalhista, especificamente ao 13º proporcional. Pertinente destacar a presença da relevância política no que tange à condenação ao pagamento do adicional de insalubridade, vez que a decisão é contrária ao entendimento já consolidado no âmbito da seção de dissídio individual 1 do TST. Embora o dispositivo seletista faça referência apenas às súmulas do TST, evidentemente que alcança as decisões da SDI, pois as decisões desta seção buscam uniformizar o entendimento dentro do Tribunal Superior do Trabalho, o que deverá ser observado pelos tribunais regionais.
Então, eu estou demonstrando que os tribunais regionais, eles estão divergindo do TST. O que eu quero? TST, uniformize isso tudo. E uniformize isso de acordo com os interesses de quem eu estou defendendo. Que no nosso caso aqui hoje é de um município. Ante o exposto, requer o recebimento do presente recurso de revista, a intimação da parte contrária para a apresentação de contrarrazões e a posterior remessa ao colendo Tribunal Superior do Trabalho, termos em que pede deferimento, local, data, nome, OAB. E aqui está o dispositivo da CLT sobre o recurso de revista. O Tribunal Superior do Trabalho, o recurso de revista, examinará previamente se a causa oferece transcendência com relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica. Pessoal, isso aqui está quase idêntico à repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso para o recurso extraordinário. Ok? Eles querem que o TST julgue somente aqueles casos mais relevantes. É um filtro, o famoso filtro que está fazendo às vezes aí até uma questão da jurisprudência defensiva. O que seria isso, Sandro? É a jurisprudência obstando que o recurso chegue ao Tribunal Superior do Trabalho, como tem na questão da repercussão geral do STF. São tribunais que somente devem decidir as questões mais relevantes. Ok? Então, passamos agora à petição das razões. Posso montar da seguinte forma, né? Colenda a turma do Tribunal Superior do Trabalho. Razões do recurso de revista. Sandra, poderia fazer um endereçamento ao presidente do Tribunal Superior do Trabalho? Poderia, sem problema nenhum. Sem problema nenhum você pode fazer isso. Estou dando aqui pelo menos um norte, né, para você aprender a estruturar o seu recurso. Quero dizer, o que deve conter obrigatoriamente no seu recurso de revista. Em que pese o brilhantismo do V. venerando acórdão regional, ele não merece prosperar pelos seguintes fundamentos. 1. Contexto fático e processual. O que eu vou fazer no item 1? Eu vou praticamente narrar os fatos lá da página 2 deste material, ok? Então, vem narrando, vem contando quais são o que aconteceu dos fatos, na questão do processo, na primeira instância, depois no recurso originário. Item 2, preliminarmente, eu tenho que demonstrar para o TST agora estou lembrando, estou falando com o TST. Eu tenho que demonstrar para o TST a questão do pré-questionamento. Pessoal, só uma dica. Isso, praticamente, esse ponto do pré-questionamento, praticamente, é o que nós fizemos na interposição. Vamos voltar um pouquinho, então. A interposição, ela será, a minha petição de interposição, eu vou apresentar as duas simultaneamente, como é no processo civil. Eu vou apresentar petição de interposição e razões. A petição de interposição, ela será analisada pelo presidente do Tribunal Regional do Trabalho. Ele recebe o recurso, intima a outra parte para contrarrazões, a outra parte protocoliza as suas contrarrazões e o recurso ele é encaminhado para a superior instância.
para o Tribunal Superior do Trabalho. O TST, Tribunal Superior do Trabalho, ele tem que reanalisar. Só que ele vai reanalisar a petição de interposição? Não, ele vai analisar as razões. Então eu tenho que repetir novamente. O quê? Alguns itens. Vamos a eles. O primeiro, do pré-questionamento. Então eu venho demonstrando aqui novamente toda a questão do pré-questionamento. Eu tenho que demonstrar também para o Tribunal Superior do Trabalho a transcendência. Então venho aqui novamente demonstrar a transcendência. Eu quero dizer com a transcendência, a minha situação, ela ultrapassa, ela possui uma relevância que não envolve somente o meu interesse, e sim de outras pessoas. Daí, prosseguindo, sou obrigado também a demonstrar a divergência jurisprudencial. E agora eu destaco o primeiro acórdão que o nosso estagiário fez a pesquisa. Acórdão recorrido quer dizer acórdão do TRT. Decisões de outros TRTs. Podem ver aqui, ó. Quinta turma. Pode ver aqui. Primeira turma da primeira região. Né? TRT, segunda região, quinta turma. TRT, primeira turma do TRT da primeira região. Do adicional de insalubridade. Eu venho discorrendo agora sobre o adicional de insalubridade. Venerando acordo recorrido, manteve a condenação do reclamado ao pagamento do adicional de insalubridade, conforme se verifica no seguinte trecho. Mantém-se, nesse aspecto, a condenação do reclamado ao pagamento do adicional de insalubridade. E eu venho aqui demonstrar pelos quadros acórdão recorrido, que é o acórdão do TRT, acórdão recorrido, que é o acórdão do TRT, e a decisão paradigma lá do Tribunal Superior do Trabalho, tomada na SDI. Agora sim, meus caros alunos e alunas, eu cheguei no mérito. Então, diante da comprovada divergência, passa-se a discorrer sobre o mérito recursal. Nossa, Sandro, quanta coisa para chegar no mérito, hein? Sim, exatamente. Por que esse recurso, até o presente momento, não foi cobrado na OAB segunda fase como peça processual? Em razão da complexidade. O tempo, primeiro, você não tem tempo para pesquisar, você não vai ter o seu computador, nem o telefone para poder fazer pesquisa de jurisprudência. A banca examinadora vai entregar a jurisprudência. Gente, olha o tempo que demora para transcrever isso para a folha de papel. E outra coisa, olha o espaço que isso vai consumir. O espaço, as 5 laudas, né, 5 páginas, com 30, dando 150 linhas, 30 linhas por página, tendo 5, então teremos 150 linhas, fica inviável esse recurso na OAB segunda fase cair um recurso de revista. Por quê? Em razão da complexidade. Todavia, esse nosso auxílio na questão da estrutura da peça pode te ajudar a relembrar conceitos de direito material, de direito processual. Para quê? Porque isso pode cair nas questões. Eu posso ter questão de direito processual falando sobre transcendência,
pré-questionamento, divergência jurisprudencial, ou seja, dispositivos que nós utilizamos hoje aqui. Então vamos discorrer agora sobre o mérito. Vamos primeiro falar sobre o 13º. Conforme já comprovado, o venerando acordo, o recorrido condenou a reclamada ao pagamento do 13º proporcional, ainda que a reclamante tenha sido demitida por justa causa, contrariando o entendimento firmado em outros tribunais regionais do trabalho, em especial os da primeira e segunda região. Por quê? Porque são esses que eu apresentei os julgados. O melhor entendimento a ser adotado é utilizado pelos tribunais regionais do trabalho da segunda e da primeira região, ou seja, o de que não é cabível a condenação ao pagamento do 13º proporcional, nos casos de dispensa por justa causa, uma vez que o artigo 3º da Lei 4.090/62 expressamente prevê o recebimento do 13º proporcional nos casos de dispensa sem justa causa. No mesmo sentido, temos os artigos 146, parágrafo único, e 147 da CLT em relação às férias proporcionais. Além disso, não se pode olvidar do verbete da súmula 171 do TST, que trata das férias proporcionais e de que elas não são devidas, nos casos de dispensa do empregado por justa causa. O que eu quero, então? Desta forma, a reforma do venerando acordo recorrido é medida de rigor para a exclusão da condenação ao pagamento do 13º proporcional, tendo em vista que a dispensa da recorrida ocorreu por justa causa. Vamos passar agora a falar do adicional de insalubridade. O venerando acordo recorrido manteve a condenação do reclamado ao pagamento do adicional de insalubridade, tendo em vista que a prova pericial realizada demonstrou que o agente comunitário de saúde estava exposto a agentes biológicos, bactérias e vírus, nocivos à saúde, divergindo frontalmente com o entendimento firmado pela SDI 1 do TST. A decisão da SDI do TST reconheceu que a súmula 448.1, e aqui eu trouxe na nota de rodapé número 9, aqui embaixo, o teor da súmula. Tá? Depois é de fácil consulta aí para vocês. Então, a decisão da SDI, do TST, reconheceu que a súmula 448.1, ao preconizar que, para que o empregado tenha direito ao recebimento adicional de insalubridade, é necessária a classificação da atividade insalubre na relação oficial elaborada pelo Ministério do Trabalho, não bastando a constatação por meio de laudo pericial. Como a atividade desenvolvida pelo reclamante, agente comunitário de saúde, consiste no acompanhamento de famílias para orientação e educação em saúde, bem como no encaminhamento a postos de saúde, não está expressamente descrito na relação do Ministério do Trabalho, não há que se falar no recebimento do adicional de insalubridade. Apesar de eventual exposição a pessoas com doenças infectocontagiosas, não há que se fazer analogia do ambiente domiciliar com o ambiente hospitalar, vez que essa exposição não é permanente e não compreende o contato físico. Portanto, a reforma do venerando acordo recorrido é medida de rigor para excluir a condenação ao pagamento do adicional de insalubridade, seguindo-se o entendimento firmado pela SDI 1 do Tribunal Superior do Trabalho. E venho finalizando com o meu pedido. Ante o exposto, requer o conhecimento do presente recurso de revista e o seu provimento para reforma do venerando acordo recorrido, a fim de se excluir a condenação do recorrente ao pagamento do 13º proporcional e do adicional de insalubridade. Apenas lembrando, ante o exposto requer o conhecimento, eu estou demonstrando para o Tribunal Superior do Trabalho que eu, recorrente, preencho todos os pressupostos processuais recursais, então, Vossas Excelências
devem conhecer do meu recurso? Conhecendo do meu recurso, porque os pressupostos processuais e recursais estão presentes, analise mérito e me dê provimento. Então, o conhecimento é a presença de pressupostos processuais e recursais. E o provimento é tribunal. Me analise mérito e me dê o que eu estou pedindo. Termos em que pede deferimento, local, data, nome, OAB. Pessoal, com isso, nós encerramos aqui essa análise da estrutura do recurso de revista. Espero aí ter contribuído um pouco com vocês e ficamos aqui e aguardando vocês até o nosso próximo recurso. Um grande abraço a todos